Tempo do fim, fala comigo, tempo do fim. Gente, o tempo do fim, ele é um tempo de caos. Pensei muito aqui embaixo agora se era de fato essa palavra que o Senhor desejava que eu trouxesse. Tempo do fim. É muito difícil nós imaginarmos alguma coisa pior do que aquilo que já estamos vivendo. Talvez a vida para você esteja boa por um ângulo, mas nem por todas as áreas tudo vai bem. E quando nós olhamos ao redor, quando nós olhamos a angústia, a tristeza de pessoas que estão hoje vivendo um estado de miséria absoluto, nós pensamos o que mais ainda pode acontecer. Mas eu quero dizer para você que a miséria absoluta não chegou ainda. Posso dizer para você que o verdadeiro caos sobre a terra e sobre a humanidade especificamente, posso te adiantar que nem os princípios das dores ainda começaram. Mas existe um tempo ditado por Deus. E esse tempo na íntegra, ele de fato não foi oculto de nós. Deus não nos escondeu os seus planos. O problema é que a palavra de Deus tem se tornado um enigma para muita gente. A palavra de Deus tem se tornado um livro histórico para tantas outras pessoas. Porque ao pegar esse livro, quando pegam para ler, o leem como tal, como livro histórico. Esse é um livro que traz vida. Mas uma Bíblia com folhas escritas, nós podemos procurar aqui onde está a vida. E certamente a vida não está na Bíblia, no livro. Procure a vida na Bíblia. Não está. Mas aqui estão palavras que foram inspiradas por Deus, mas que dependem da vida. E a vida está no Espírito. A vida, quem dá esta palavra é o Espírito Santo de Deus. Portanto, sem o Espírito Santo, você não vai encontrar o que você necessita aqui. Talvez você encontre, como um bom historiador, uma linda história de começos e recomeços. Mas você não vai encontrar o que você precisa, que é o entendimento e o conhecimento a respeito daquilo que está por vir. Há muito tempo atrás, Deus se preocupou com isto, porque Deus, embora não pudesse nos adiantar os fatos com datas, Ele podia nos dar alguns avisos importantes que nós deveríamos receber, guardar, e em cada momento que o nosso pé venha a oscilar, vacilar, você traz de volta aquele conhecimento para se posicionar e para continuar guardando a sua fé e, mais ainda, guardando a sua vida com Deus. Fala comigo, vida com Deus. A gente sabe o que é isso, vida com Deus? Uma forma fácil da gente aprender seria como nós vivemos casados, né? A vida com a Naira, a vida com Marcos, a vida com João, a vida com Márcio. Cada um de nós poderíamos fazer uma boa relação e entender, mas acontece que nós não estamos sabendo viver uma vida com. A gente tem sido egoísta demais e todos estão se especializando em viver a vida a só, a vida do egoísta. Se nós não atentarmos para a necessidade de ter uma vida com Deus, nós não vamos conseguir passar pelas provas que estão por vir. Estamos sendo distraídos, literalmente distraídos, pelos problemas, pelas novidades tecnológicas, pela necessidade de ganhar mais recursos, pela necessidade de comprar mais bens, pela necessidade de usufruir do melhor da terra, pela necessidade de saciar o nosso ego, de querer ser mais ou fazer mais. Seja qual for a sua razão, ela tem te roubado Deus. Ela tem te roubado a vida com Deus. E isso tem trazido um prejuízo muito grande para a humanidade. Porque quanto mais falta de Deus, mais miséria. Quanto mais falta de vida, mais morte. Quanto mais guerra, menos paz. Nós não estamos vivendo
o melhor de Deus, e dificilmente a humanidade vai experimentar viver o melhor de Deus enquanto estivermos vivendo uma vida de conflitos interna. O grande problema nosso, já falei isso algumas vezes aqui, é a guerra que é travada diariamente entre você e você mesmo. A nossa guerra não está com o vizinho, a nossa guerra não está com o nosso cônjuge, a nossa guerra está em nós. Porque nós não entendemos como fazer para solucionar problemas difíceis. Não conseguimos pensar, não conseguimos olhar além do teto, não conseguimos ver além da parede. Quando os problemas se apresentam, a única coisa que conseguimos enxergar é problema, nunca solução. Porque estamos atados dentro de nós mesmos. Porque estamos com o nosso cérebro limitado ao nosso crânio. E não conseguimos fazer com que ele saia para fora. Com que ele vá um pouco mais alto. Com que ele comece a pensar pensamentos maiores. Com que ele comece a ver caminhos melhores e mais altos para trilhar. Em suma, estamos agarrados na terra demais. Estamos presos a essa vidinha de 80 anos aqui pela terra, a maioria deles muito mal vivido, e não conseguimos pensar um pouco mais. Não conseguimos sair. E o mais interessante é que, sabe, mesmo Jesus Cristo dizendo que Ele veio para nos libertar e para nos dar vida em abundância, que dificuldade. Como tem se tornado cruel para nós, principalmente para nós, que hoje já entendemos ser chamados filhos de Deus. O que mais me conflita a alma é saber que sou filho de um Deus tão grandioso, de um Deus que vai muito além de todas as minhas capacidades de imaginação, e eu fico atado, e não consigo avançar, não consigo ir além, porque todas as vezes que estou para flutuar, vem a terra e me puxa para baixo. Vem a gravidade, que eu chamo de problemas, né, que faz você pensar, que faz você gastar algum tempo. Sim, porque você ainda é terreno, você é parte da tua vida é terrena, e você tem que resolver os teus problemas. Mas a forma de resolver os nossos problemas é que vai ditar se você vai perder, gastar, jogar fora tempo, ou vai ganhar tempo. E eu sei que com Deus nós podemos ganhar tempo, ganhar muito tempo. Daniel, profeta Daniel, homem extraordinário de vida com Deus. Esse soube ter vida com Deus. E eu olho para Daniel e falo, meu Deus, deixa que eu seja um pouquinho desse homem. Mas Deus fala, mas você não é Daniel, você é Jonas. E você tem que vencer os seus limites, você tem que, sabe, ultrapassar com essas barreiras. Sabe quantas vezes, eu digo para você isso com todo o meu coração aberto, sabe quantas vezes já senti vontade de sair de madrugada de casa, entrar aqui no templo, sentar numa cadeirinha de ovelha, virar-me para o altar e começar a conversar com Ele. Sabe por quê? Porque o que o meu coração deseja alcançar vai muito além das coisas que o Jonas planeja para si mesmo. Porque eu quero alcançar o máximo de resgate, o máximo de restauração, o máximo de salvação e de libertação de cativos. Porque eu desejo povoar o céu com almas, com vidas. Porque eu entendo qual é o anseio do coração de Deus em trazer de volta aquilo que Ele lançou sobre a terra e disse, a escolha é sua, filho. Eu te deixo à vontade para escolher o caminho que você quer trilhar. Eu te deixo à vontade para escolher entre morte e vida, entre céu e inferno. E como o Espírito Santo de Deus não pode gritar além daquilo que o ouvido do coração pode ouvir, sabe, fica difícil para você que anda com seu coração conturbado. Fica difícil para você com esse coração tão confuso nos sentimentos. Mas o Espírito Santo tem gemido. O Espírito Santo tem gritado, venham, filhos meus, saiam dos seus caminhos de morte, dor, humilhação, vergonha e desespero, e venha. O Senhor tem nos chamado para isso.
Sabe, irmãos, em cima de toda essa aflição do coração de Deus, desde os tempos antigos, quando o homem já havia feito aliança, renovado aliança e mais alianças, sabe, Deus começou a deixar o homem seguir a sua própria sorte, que quer dizer a sua própria decisão. E homens sempre estiveram, uma coisa sempre foi marcante: todas as vezes que os grandes homens, ou a nação de Deus, o povo de Deus, se humilhava, se prostrava e adorava ao Senhor, havia sobre eles mantimento, suprimento, havia sobre eles muita paz. Tudo que se plantava dava, havia fartura. E a nação prosperava, e o povo prosperava, e o povo crescia, e havia muita alegria no meio do povo. Mas, irmãos, toda vez que há prosperidade na sua vida, toda vez que há paz na sua casa, toda vez que os inimigos ficam de alguma forma afastados de você, você entra no descuido. Você relaxa e abre a sua guarda. Você deixa de vigiar. Você deixa de se proteger. Você esquece de buscar ao Senhor. Você ora menos, você louva menos, mas você curte mais, com certeza. Aí você vai, viaja mais, e cada vez mais. E você anda nos melhores carros, e você anda nas melhores motos, e você anda nos melhores barcos, e você... aparecem tantas coisas para fazer. E o seu Deus vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que uma pedra te rompa por debaixo. E você começa a perceber o quanto frágil é. Até que uma enfermidade chegue ao teu corpo. E você começa então a entender que você não é nada. Que você é muito frágil. E que está muito exposto. E a partir disso então começa e volta a buscar a Deus. Isso aconteceu muitas vezes com o povo de Deus. Irmãos, não se pode distrair. Não se pode perder Deus de foco, o foco em Deus. Lá em Daniel, capítulo, quero que você fique aberto, com o livro aberto, capítulo 9. Eu quero deixar para vocês hoje alguns sinais do tempo que você está vivendo. Você sabe que eu estou esperando a volta de Jesus há uns 30 anos. Há uns 40, sei lá, eu estou com 57. Acho que estou esperando a 57 mesmo. Porque eu entendi que a geração em que Jesus vai voltar é por essas, se não é a minha, é a tua que está mais novo. Mas que ele vai voltar por agora, vai. E isso é fascinante para alguns e temeroso para tantos outros. Existe uma profecia que Deus entregou a Daniel, que eu gosto demais de passar por ela e transmitir para você. No capítulo 9, versículo 20, diz assim, falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel, o arcanjo, né? Que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, eram as 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão que tivestes. 70 semanas, sublinha isso, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, presta atenção nas palavras, Dar fim à transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
ou seja, a vinda do anticristo, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, que é Jesus, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é o ungido? Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, quem é? O anticristo. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Guarda isso, sobrinha, uma semana. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Para quem já conhece, é muito fácil entender esta visão e o discernimento que o arcanjo Gabriel trouxe a Daniel depois de buscar. Mas aqui Deus fala para Daniel que em 70 semanas de anos, quanto que dá 70 semanas de anos? 490 anos. Uma semana de ano, 7 anos, tá? 70 semanas de anos, 490 anos. Aí você fala, puxa, mas de Daniel até nós, só passaram 490 anos? Não, porque você depois vai ler novamente a palavra e você vai entender. Quando o arcanjo chega e dá o discernimento para esse tempo do fim, obviamente que muito tempo atrás, quase 13 mil anos atrás, o Senhor começa a espremer o tempo e mostra que até que se complete 69 semanas de anos, ou seja, se cumpririam 7 semanas de anos e o povo sairia do cativeiro, voltaria para Jerusalém. Depois mais 60 semanas de anos, 62 semanas de ano, o Messias, a crucificação de Jesus. Então eu quero resumir isso mostrando para você que tudo se cumpriu, as 69 semanas de anos se cumpriram até que Jesus foi ressurreto, até que ele foi morto e ressurgiu da morte. Nesse período, Jesus estabelece a era da graça, que são os 2 dias para Deus, que nós estamos vivendo desde a ressurreição de Jesus até os nossos dias. Mas você percebe, porque eu quero entrar rápido na última semana de anos, você percebeu que se cumpriram 69 semanas de anos, e que ficou faltando uma, e essa uma está justamente aqui, quando ele diz, no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele já aqui já é o anticristo. E na metade dessa semana vai cessar o sacrifício. O que significa isso? Queridos, se Jesus deu 2 dias de graça, o que quer dizer graça? Favor não merecido. É isso que é graça de Deus para nós. É poder, é alegria, é unção. É tudo aquilo que Deus nos concede hoje e que nós não merecemos. Na verdade, não merecemos nem o seu olhar, quanto mais todos os seus favores. Mas Ele nos concede e é gratuito. E o mais interessante é que nesse período, nesta era de graça concedida por Jesus, que são os 2 dias, quantas vezes você já veio e já voltou? Quantas vezes você entrou pela porta da adoração e recuou, dizendo, não, por agora não estou preparado. Não, por agora estou me sentindo frio. Não, agora não sinto vontade de louvar, não sinto vontade de adorar a Deus. E você entra na casa de Deus e você sai da casa de Deus. Tá, a casa de Deus, você está entendendo, na presença de Deus. E você entra e adora, celebra, chora, fica arrepiado, fala em línguas, profetiza, tem visão. E daqui a pouco você está frio de novo, no chão. O chão foi para rimar, né? E aí você faz toda aquela força e volta. Irmãos, a era da graça comporta isso. Mas ele vai chegar no momento para buscar a sua igreja que nem eu sei, nem você.
E se você não estiver dentro, significa que você está fora. E se você está fora, você não vai subir. Como igreja, você não vai estar vivendo como igreja, como o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele precisa estar conectado, ele precisa estar ligado. Como corpo de Cristo, você precisa estar conectado e funcionando bem. Porque um corpo com uma parte dele, com um órgão enfermo, ele estraga todo o corpo. Jesus Cristo tem nos alertado tanto a respeito da sua noiva, do seu corpo. Jesus Cristo tem nos curado, Jesus Cristo tem nos libertado. Não há nada que você coloque na presença de Deus que você não possa receber. Não há impossível para Ele realizar. Qual é a justificativa de nós estarmos enfermos? Quais são as justificativas que você tem para chegar diante de Deus? E eu digo para você, o momento em que acontecer da volta de Cristo, em que você subir ou não subir, e que você quiser reivindicar o seu relacionamento, a sua vida com Deus, você vai ter problemas para se justificar. Porque não há justificativas. Porque tudo que Ele tem, tudo que Ele conquistou, Ele nos passou. Ele nos deu como herança. Ele nos doou. Hoje, se eu quero ser liberto, eu posso ser liberto. Hoje, se eu quiser dizer para Satanás, Satanás, você não tem nenhum poder sobre a minha vida. Acabou, não tem mesmo. Se você se determinar a seguir a Deus com honra, honrando aquele que há de direito, você vai poder honrar. Se você quiser deixar de se prostituir, você pode deixar de se prostituir. Se você quiser deixar de ser adúltero, você pode. Se você quiser deixar de roubar, você pode. Se você quiser deixar de mentir, você pode. Sabe por quê? Porque o diabo foi vencido por Jesus. Se você tomar a decisão de viver hoje, você pode. Você pode viver. Mas é certo que a gente ainda vive num mundo caído, um mundo tenebroso demais, um mundo onde o pecado, sabe, é gerado em cada esquina. Um mundo onde as leis favorecem o pecado. Um mundo onde quem é pago para te proteger te assalta. Isso quer dizer que é muito difícil. Mas é difícil para você vencer sozinho. Se você entender que tem Jesus do seu lado, se você entender que as milícias de anjos estão ávidas por te proteger e te guardar, aí você vai falar, é fácil? Com Jesus é fácil. Contudo, existe uma passagem que limita a verdade do engano. Essa ultrapassagem, ela exige coração. Essa ultrapassagem exige de você, eu não vou colocar fé não, vou colocar razão. Você tem que parar e pensar com toda a força do teu entendimento, com todo o seu intelectual, com todos os conselhos, se você assim desejar, para entender como deve proceder essa passagem. O fato é que todos nós, quando queremos assim, vivemos debaixo do jugo do engano, correndo riscos diários, porque não queremos tomar uma posição definida na vida. Porque o grande problema nosso é falta de definição. E ninguém pode ser corpo de Cristo indefinido. Não há espaço. A igreja do Senhor Jesus não tem espaço para indefinidos. A palavra dele é sim, sim, não, não. Não tem lugar para mais ou menos. O morno, ele diz que ele vomita. Que eu acho tão interessante isso. Como Jesus admira o sim, sim, não, não.
Jesus ama definições. E a nossa vida não pode ser um mar de indefinições. Eu diria hoje, quantos casais aqui dentro estão vivendo indefinidos? Você não sabe se é, se não é. Você não sabe se continua casado, se descasa. Você não sabe se faz filhos, se não faz filhos. Você não sabe se compra ou se vende. São indefinições que colaboram para a sua morte. São indefinições que estão roubando o seu tempo, que estão roubando a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida. Irmãos, nós estamos caminhando para o tempo do fim. Jesus espera encontrar uma igreja adornada, uma igreja purificada. Jesus espera encontrar uma igreja com suas vestes alvas. Mas as vestes só ficarão alvas se você tomar uma definição na sua vida, meu irmão e minha irmã. Uma vez eu disse, aqui na igreja, é chocante o que eu disse, mas é a pura verdade. Se você já concluiu que você vai ser sempre em cima do muro, não faça isso. Você está perdendo o seu tempo aqui dentro. Vai lá para o mundo e vive tudo que você tem direito, porque o inferno te aguarda. Aproveita, pelo menos aqui na terra. Não perde o seu tempo vindo a culto, não. É exatamente isso. A igreja de Jesus Cristo, a noiva precisa estar adornada e com vestes alvas. Irmãos, eu não estou nem dizendo que você precisa ser curado para ser restituído, que você precisa definir a sua vida para poder ser restituído. Essa restituição aqui de baixo não vale nada. Você pode ser restituído hoje e amanhã a traça vira e corroer tudo. Você pode ser restituído hoje, botar sua fortuna no banco e amanhã o banco quebrar e você ficar sem ela. Eu não estou falando disso. Estou falando de vida. Estou falando de vida com Deus. É uma loucura isso. Hoje eu pensava demais na conta nisso. E quando você começa a pensar demais e começa a usar o seu intelecto, começam a vir tantos pensamentos. E eu faço agora a memória de um grande camarada, um grande companheiro de trabalho, que é o diretor do Projeto Genoma. Ele escreveu um livro e ele diz assim: não dependa daquilo que a ciência pode te provar ou não para crer em Deus. É verdade. Há 100 anos atrás nós não sabíamos nem quantos anos tinha o nosso planeta. Hoje nós conhecemos o tempo do universo, 14 bilhões e meio de anos. Bilhões. Tantas outras coisas nós conhecemos hoje que a ciência consegue trazer e provar. Ele diz, não dependa de algo como isto para que haja fé em Deus. Você tem que crer em Deus num outro plano. Que Ele é eterno e que Ele é o Criador. Como Ele criou? Não importa. Importa que Ele criou você e te fez a imagem e semelhança dEle. Importa que você é o único ser vivente que respira de forma diferente, que pensa, que raciocina, que constrói. Importa que você tem uma inteligência e você sabe que essa inteligência jamais poderia surgir ao acaso. Importa que você foi capacitado para reproduzir a você mesmo, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, que são os filhos que Deus nos dá, o potencial e a capacidade de refazer, que é um milagre. A visão que Deus havia dado para Daniel de 70 semanas de anos se cumpriram as 69 semanas até o momento em que Jesus disse, está consumado.
Porque neste momento há uma revolução entre o céu e a terra. Na terra um grande terremoto, na terra um véu que separava o santo do santíssimo lugar, onde Deus descia e operava com seu poder o perdão para o povo. Aquele véu se rasga de fora a fora, e aquilo é um grande símbolo. Foi rasgado o que separava o homem de Deus. E Ele nos presenteia com 2 dias para nós trabalharmos, para reconstruirmos. O homem, então, tem liberado a sua mente, o seu entendimento, a sua inteligência, os seus talentos são amplificados. E na era da graça, os homens começam, então, a desenvolver coisas incríveis. E como a palavra diz que nos últimos dias, do final dos tempos, a ciência se multiplicaria diariamente. E é impressionante isso, irmãos. Eu leio uma publicação científica hoje, amanhã já existe outra em cima daquele assunto, e depois outra, e se você não estiver lendo diariamente, você se perde, porque a ciência está numa velocidade impressionante. Os instrumentos tecnológicos se tornam obsoletos quase que mensalmente. A ciência está numa velocidade absurda, porque a palavra disse isso há centenas e há centenas de milhares de anos atrás. Tudo isso seriam características do final dos tempos. Também como característica do final dos tempos, o amor desaparecendo. Pais, mães, abandonando seus filhos pequenos, sem a menor dor, por causa do egoísmo. Quando eu falo de falta de amor, é o primeiro lugar que eu olho, as casas. Pais sufocando, homens sufocando suas mulheres, mulheres sufocando seus maridos, sem o menor respeito com as crianças. Isso é falta de amor. Isso não é ignorância, até porque você sofreu quando você era criança. E você via seus pais discutirem, gritarem quando não se agrediam fisicamente. Você sofria e hoje você repete isso na frente dos seus pequeninos. Não é falta de conhecimento, não. Porque tudo que a criança vive hoje, você já viveu. O coração do homem está endurecido demais. O Senhor nos alerta a todo instante. Ele nos faz ouvir. Muitas vezes a verdade é que nós não queremos ouvir. Mas isso não é falta de amor de Deus, isso é só um confronto de amor de Deus. Para que você reaja, para que você recobre, sabe, a consciência. E comece a viver decentemente como você deveria viver, ou ter vivido desde o início. Nosso coração está tão endurecido. Nós passamos nos lugares de maior miséria e passamos com o coração completamente sem ser tocado. Vemos as pessoas mendigando pão e somos incapazes de meter a mão no bolso e tirar uma ajuda, ou sair no lugar e comprar uma comida, já que não tem como resolver o problema da miséria nesse país. Porque está tudo estragado. Está tudo estragado ao nosso redor. Sabe o que dá vontade? Colocar os joelhos no chão e falar: vem, Senhor. Volta, Senhor. Esta é a única forma do Senhor paralisar com toda a miséria na humanidade. E é de verdade, é a única forma. Não tem mais outra. Sabe por quê? Não é mais falta de dinheiro. O Brasil hoje tem dinheiro saindo pelo ladrão. Está dando para todo mundo roubar e ainda sobra. Mas ninguém se prontifica, a fazer o que tem que ser feito.
E olhando para isso, eu digo, Jesus, volta, eu não quero olhar mais para esse tipo de coisa. Não quero nem saber disso. Volta, Senhor, volta. Jesus Cristo está clamando por uma noiva. Jesus Cristo está clamando por uma igreja com vestes alvas. Mas hoje de manhã, eu estava sentado aqui no culto, Deus falou comigo. O diabo também tem uma noiva. Só que a diferença entre a minha noiva e a noiva do diabo é que a minha noiva, ela é consciente. A minha noiva vem para mim consciente. Ela me escolheu. Agora o mundo está indo para o diabo sem escolher. Em termos, ele mal sabe que ele vai parar no colo do diabo. Talvez você esteja aí no seu lugar dizendo assim, você tinha que falar disso hoje, pastor. Isso você. Mas os capetas estão enfurecidos. Porque certamente eles não queriam que eu falasse isso para você. Existem hoje duas noivas. A noiva que ama e que anseia pelo noivo Jesus Cristo. E a noiva que anda distraída. A noiva que anda dispersa, descuidada. Sabe como é que é a noiva descuidada? Ela é descabelada. Ela não tem adornos. A noiva que está sendo preparada pelo diabo, ela se prostitui. Ela é mentirosa. Tem muita vaidade. Muito egoísta. Não tem escrúpulos. Odeia a verdade. Adora viver na mentira. É gastadora. A noiva do diabo é gastadora. Ela é egoísta. Ela só pensa nela. Ela não divide os seus bens. Ela não quer saber de saciar a fome de ninguém. Essa é uma característica da noiva do diabo. Gastadora, gosta de gastar. Cuidado, irmãos. Mas é fácil ser noiva de Jesus? Não. Não é fácil. Depende. Se você quer ser uma noiva enferma, se você quer ser uma noiva com as roupas salpicadas de sujeira, arremendadas, você não está no caminho certo. Eu quero dizer um negócio para a igreja. Nós estamos vivendo um momento de muita enfermidade na alma. Estamos vivendo dores insuportáveis. E que nós não fomos feitos por Deus para viver essas dores. A humanidade está sendo machucada, pisoteada. Às vezes você chega em casa com o coração fechado, mal as crianças entendem a sua seriedade. Esse foi um dia em que você foi pisado, pisoteado, humilhado, envergonhado. Os recursos não deram para honrar os compromissos. E você volta para casa esfacelado. E quando chega em casa, o teu porto seguro, onde você espera encontrar a paz, o refrigério, lá começam as cobranças. A esposa insensata, insensível, começa a te cobrar, te cobrar, te cobrar. Quando tudo o que você precisava era de um cafuné. Essa desigualdade tem exposto a tua vida para o diabo. Quantos homens e quantas mulheres, ao chegar em casa, pensam 3 vezes se entram ou se é melhor ficar na rua, vagando por aí?
A última semana de anos não vai tardar. Mas a última semana de anos eu não quero estar aqui. E eu gostaria muito que você também não estivesse. O mundo está sendo moldado. As contas do mundo hoje já estão sendo equiparadas. Por isso você está vendo toda a problemática na Europa, onde o euro como moeda única, sabe, leva a todos a fazer um sacrifício muito grande, para que um não fique para trás, para que o outro se levante, um sai um pouco no prejuízo, aquele que está mais equilibrado paga uma conta maior, para que o outro... Ou seja, o mundo está sendo moldado para uma moeda única. O mundo está sendo moldado para um CPF único, para você poder entender. O mundo está sendo moldado para que você seja vigiado por todos os cantos da terra. Satélites já estão espalhados numa média altura para poder te vigiar com o objetivo de dizer que há necessidade de internet em todo o planeta. Na verdade, você estará sendo vigiado dia e noite. O mundo está sendo preparado para que você, com esse CPF único, não compre e nem venda, caso você não tenha este número. E a Bíblia diz que este é o número da besta, este é o número que o anticristo vai te dar, este é o número que o governo mundial vai te dar. Mas a palavra diz que esse homem é o próprio Satanás. A palavra diz que esse camarada vai governar muito ungido por Satanás. E o objetivo dele é se passar pelo Cristo, pelo Messias. É se passar por Jesus Cristo, o Rei da Glória. Mas como já está escrito aqui, a respeito dessa última semana de ano que falta para completar as 70 semanas, nós sabemos que o anticristo vai governar somente por 7 anos. E diz aqui que na metade, 1260 dias, 3 anos e meio, ele vai realizar o anseio da humanidade. Ele vai resolver alguns problemas básicos, como o problema econômico, o problema social. Ele vai fazer até uma coisa estupenda em Israel. Ali onde está a mesquita da rocha, construída justamente no lugar do templo de Salomão, onde precisa ser reconstruído o templo, onde o povo adorava a Deus, ele vai conseguir reconstruir. E é muito interessante que quando você sobe ali no monte do templo, você vê o espaço, ou seja, o monte vai ser dividido, não vão destruir a mesquita. Ele vai gerar um acordo entre israelenses e palestinos, a ponto de dos israelenses aceitarem reconstruir o templo naquela metade. E é tão interessante que quando o anjo fala para medir, ele manda medir o lugar do Santo, Santíssimo, e manda deixar os átrios de fora, porque foram dados aos gentios. Isso há 3.000 anos atrás. E ele fala daqueles 2 pendões que ali estão, que são as 2 testemunhas, que nesses primeiros 1260 dias vão voltar à terra. E é tão fácil você entender, porque nós dizemos que é Elias e Moisés, que estarão como 2 testemunhas em Israel, porque numa ele diz, vou deixar claro aqui para você, como é maravilhoso. Se eu achasse, né? Acho que está aqui. Está em Apocalipse, na verdade. Ainda bem que eu lembrei, né? Ele diz assim, lá no capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 1 ele diz, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, aqui o anjo dizendo, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes
por 42 meses calçarão aos pés a cidade santa. Vai agora para o versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois... volta para o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras que estão ali, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem fez isso? Tem autoridade, falaram baixinho, Elias. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Na verdade, irmãos, depois que a igreja sair da terra, você que vai ficar, aceitaram. Você que vai ficar, está quebrado. O crente que ficar, ele vai ficar perplexo. Eu acho que ele vai querer mergulhar no chão. Porque, irmãos, é muito ruim quando você é avisado de uma bênção, né? Quando dizem para o filho, vai para casa que tem uma bênção lá para você. Igual eu fiz na sexta-feira. Sexta-feira eu liguei para 2 filhos. E falei, vem para o culto, porque Deus tem uma bênção para você aqui. Larga tudo que está fazendo e vem. Se obedecesse, estaria aqui e receberia. Mas nenhum dos dois veio, né? Assim mesmo Deus está falando, filho, como Deus falou na época de Noé, olha, vai vir o dilúvio. Noé constrói um barco imenso. Mas todos olhavam para Noé e falavam, que doido, que louco. Esse camarada está construindo um barco num lugar onde não tem nem rio. Que louco! O Jonas está pregando o evangelho numa igreja, num lugar que não tem nem rio. Num lugar onde todos estão abastados, onde todos estão apaixonados pela vida. Vão deixar a vida para seguir a Jesus, para seguir um louco careca, velho. Noé não se importou. E aí, Noé, tu está ficando bem doido, hein, irmão? Construindo aí um barcão desse. E parecia doido mesmo. Talvez até eu e você chamássemos o Noé de doido. Mas quando Noé chegava e falava assim, vem cá, Deus falou comigo que Ele vai mandar um dilúvio. E Ele vai pedir, sabe, quem quiser pode entrar comigo. Aí Moisés continuava falando, Noé começava a falar loucura. Deus mandou separar os casaizinhos de cada animal, para botar lá dentro da arca. Aí os camaradas falam, Noé, tu pirou de vez, cara. Você tá louco, irmão. Chegava para a mulher de Noé, a mulher me diz uma coisa, como é que tu aguenta viver com um sujeito doido desse? A mulher falava assim, não fala isso não. Meu velho é um adorador de Deus. Se ele está errado, eu não sei. Eu sei que eu vou para o barco com ele. Irmão, sabe o que Deus fez com Noé? Faltando uma semana para de descer o aguaceiro. Deus falou, Noé, entra no barco, você e sua família. Noé, coloque os animais dentro do barco. E Noé, feito um louco, desvairado, pegou a sua família e se trancou no barco. E foi aí que a população começou a rir mais ainda. O povo passa ali pela rua, vê aquele monte de vocês entrando aqui, fala, que povo pirado. Que povo mais doido, está entrando aí uma hora dessa, em vez de estar assistindo Fantasticão em casa. Assim de programa bom. Que povo louco. Faltando uma semana para chover, para inundar a terra. Noé entrou no barco e Deus disse assim, Noé, entra, porque os anjos vão descer e vão vedar o barco por fora. Sabe o que significa isso? Ninguém mais entra. Sabe o que significa isso? No momento em que estiver começando a grande semana, da grande tribulação, a porta do barco vai se fechar, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja e vai encontrar com ela nas nuvens, e não adianta você tentar pular, não vai mais subir.
Talvez hoje, por causa da graça, você pode ter compromisso de chegar às 7 horas no culto e não chega. Talvez hoje você possa se dar ao luxo de ser relaxado, inescrupuloso, irresponsável. Mas a partir do momento que ele tirar a sua igreja, tu só vai poder chupar seu dedo. E vai lamentar o que você poderia ter sido e não foi. As decisões que você podia ter tomado e não tomou. Arrumado a sua casa, ajeitado as suas vestes, adornado. Faltando uma semana, Noé entrou e as portas do barco foram fechadas. Eu não sei quando que o anticristo vai se manifestar. Eu não sei quando a semana que nos falta para completar as 70 semanas vai começar. Mas os sinais me dizem que está próximo. Os sinais me dizem que no momento em que estava para acontecer, os homens casavam-se e davam-se em casamentos. Os homens estavam aproveitando para comprar muitas propriedades. Os homens estavam aproveitando para namorar tudo que podia. Homens, mulheres, mulheres, mulheres. A bagunça generalizada. Falta de escrúpulo, de princípios, de respeito, de tudo. A verdadeira Sodoma e Gomorra. Qualquer semelhança hoje com Sodoma hoje eu vou para casa mais uma vez perguntando a Deus: me mostra os teus sinais, Senhor. Me diga quanto mais temos que pregar, quantas vidas mais precisamos salvar para povoar o céu, Senhor. Como tudo na vida, irmãos, sempre haverá o trigo e o joio. Sempre haverão aqueles que estão com sinceridade de coração buscando a Deus. E sempre existirão aqueles indefinidos. Que você não seja o indefinido. Que você saiba muito bem aonde quer chegar. Porque o teu grande problema é que você não sabe aonde quer chegar. Esse é o teu problema. Você pensa que a vida é isso aí que você está vivendo. Isso é uma porcaria. Isso é um nojo que você está vivendo. Isso é um lixo. A terra é um lixo. Pelo menos debaixo do jugo que a população está. Comece a ansiar por Cristo. Comece a ansiar pelas suas vestes alvas. Que é tudo que nós precisamos. E vou dizer mais para você. Hoje eu tenho 57 anos, é até 80, se é que vai chegar a 80. A 70 falta muito pouco. Daqui a pouco, estou indo embora. Se Jesus não volta, eu vou. Mas eu prego isso desde que eu me entendo por gente. Desde jovem que eu estou ansiando para acontecer logo. Então não é porque eu estou chegando já perto dos 60 que eu estou começando a achar a vida um saco. Ela é de qualquer forma. Com 60 anos, pior ainda. Com 70, pior. Com 80 nem se fala. Tá? A Bisa que não me deixa mentir. Horrível. Depende de todo mundo reclama de você. Ninguém entende que você virou criança de novo. Às vezes eu olho para a Bisa, estou com pressa, vem a Bisa. Corre, Bisa! Vai na frente, vai na frente. Chegar nesse ponto de ninguém ter paciência contigo mais, já pensou? E daí para frente? E a Bisa ainda levanta as mãos para os céus e diz: graças a Deus que eu tenho uma filha que cuida de mim e um genro que me ama muito.
Amo mesmo. Eu sou incrível, ela. Mas será que quando eu tiver 80 vai ter alguém assim? A Naira velhinha também. Magrinha. Eu pesado porque eu não estou conseguindo tirar o peso de jeito nenhum. Vou ser um peso para ela. E ela vai falar assim, dá um jeito, se cuida e vou pregar. Ela fala, mas eu não consigo nem falar ainda, que tem dente, pô. Porque cai tudo, né, irmãos? Não, para aí. Você sabia que a idade, o tempo de vida útil dos seus dentes são 50 anos? Você sabia disso? Não, né? Se você ainda tem, cuida. Porque começa a quebrar. Horrível. Horrível. Pior quando a tua mente novinha, né? Você tá novinho, parece que você é um garoto, até chegar no espelho. Quando você chega no espelho, é aquela decepção. Aí você conhece pessoas mais novas, olham para você e te chamam de tio, quando não te chamam de avô. Você fala, Jesus, eu não quero essa vida não. Aí tu começa a ansiar pelo encontro com Cristo. Muito melhor, obviamente, seria que Jesus voltasse para arrebatar a sua igreja e o meu corpo, num piscar de olho, fosse transladado e glorificado, né? Porque todos nós vamos receber um corpo novo, glorificado, sem mácula, um corpo que jamais vai voltar a envelhecer, sabe? Tremendo, o corpo que Jesus recebeu depois de ressurreto, né? Esse é o que te espera. Aí você já começa a sorrir de novo. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não sai daqui hoje do mesmo jeito que você entrou, não. Os problemas existem e são daqui da terra. Eu quero dizer para você que eles não pertencem ao céu. Quero dizer para você que tem coisa que dá para resolver, tem outras que não dão para resolver. Se agarra com Deus e fala, problema, quer saber de uma coisa? Fica com a terra. Porque eu vou flutuar em Deus. E não faça como aquela geração na época de Noé. Se Jesus está te chamando hoje para entrar no barco, entre no barco. Se Ele está te tocando lá no fundo do teu coração, vamos ficar de pé. Sabe, se Ele está te tocando dizendo assim, filho meu, entra no barco hoje com Noé, porque quando eu fechar as portas o dilúvio vai cair e ninguém vai suportar. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama. E Ele diz, entrega a mim as suas dores, entrega a mim as toneladas de preocupações que tem assolado com a tua vida. Vem para mim, porque eu tomarei de ti este peso que está sobre os teus ombros e colocarei sobre ti o meu jugo que é manso e leve. Eu quero te aliviar hoje. Eu quero entrar hoje na tua casa e quero operar o milagre que você tanto tem me pedido. Eu sou o libertador e vim para que tivesses vida em abundância. Se você hoje entrou nesta casa de oração e você precisa de Jesus Cristo, precisa do amor e da força e da paz de Deus, levante sua mão onde você está, porque eu vou orar contigo. Se você quer, convide a Jesus Cristo hoje para ser Senhor e Salvador da tua vida. E hoje, ainda hoje, Jesus Cristo diz, ainda hoje estarás comigo, ainda hoje cearei contigo, entrarei na tua casa e expulsarei tudo quanto é demônio de dor, de sofrimento, de aflição, de derrota, e farei de ti um grande vencedor. Fique com a mão levantada que eu vou orar contigo. Aleluia! Melhor ainda, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você aqui na frente. Vem agora, vem. Aleluia.